Tchês, galera! Aqui é o Cris. E tu tá aí, Marta. E estamos aqui diretamente da Polônia. Primeiro verbo do dia na Polônia, hein? Voltamos com as aulas do Voltamos. verbo do dia. Demorou, mas voltamos. Finalmente agora já estamos voltando a gravar. Inclusive, essa aula de hoje era pra gente ter gravado há 10 dias. Então, tipo assim, o que aconteceu? Na segunda-feira passada, que foi dia... Deixa eu até olhar aqui no calendário, porque eu nem lembro mais o dia. 23 de outubro. 23? Você Não, lembra? 23 Não foi era... 23. Não, Foi 23 antes ainda. foi sexta-feira. Foi dia 19 de 19. outubro. Por isso que eu tô falando, 10 dias já deu. Sim. Dia 19 de outubro foi quando a gente fez a última live do Verbo do Dia em Portugal, que a gente foi no castelo, etc. Depois a gente parou pra pensar o tanto de coisa que tinha pra fazer antes de sair de lá pra vir pra Polônia. A gente falou, não, vamos dar vamos dar umas férias pro pessoal do Verbo do Dia. E daí, semana que vem a gente retorna. E foi o que a gente fez. Na segunda, agora, dia 26, então uma semana depois, a gente voltou com o Verbo do Dia. Porém... A gente não conseguiu ainda fazer as aulas por causa de outros atrasos que a gente tinha. Cara, sério, tipo assim... Pra botar tudo em ordem e até pra cair, parece que é tipo assim, é estranho, né? 1 hora só de diferença de Portugal pra cá. Só que, gente, muda totalmente a vida você tá em Portugal e você tá na Polônia. Sim. Principalmente porque aqui o dia dura muito menos, o sol é muito diferente, é muito... Tipo assim, sério, eu tinha pego aqui só o inverno na Polônia. E no inverno geralmente não tem sol, tipo, normalmente tá nublado ou tá nevando, então é mais... É tipo assim, você não consegue ver. Agora eu tô tendo a oportunidade de ver o sol e é muito estranho. Tipo, parece que você tá meio com sombra, assim. Tipo, tá com sol. Meio-dia o sol tá como se fosse 4 horas da tarde. Pra você ter ideia, assim, mais ou menos pra fazer uma comparação. Até na live do Verbo do Dia que a gente faz meio-dia, o pessoal às vezes dá pra mostrar ali um pouquinho. Mas, é sério, tipo assim, faz sombra o sol. É muito estranho. Porque quando tá sol no Brasil, se tá meio-dia... a não ser que você olhe pro chão, assim, reto, que você vê a sua sombra ali. Entendi. Agora aqui não, tipo, 4 horas, meio-dia, você olha, é como se tivesse aqui, ó, a nossa sombra na parede, assim, tipo, é muito estranho. Mas, e daí pro corpo se adaptar, parece que é tipo assim, nossa, 1 hora só de Portugal. E só até que... o horário mudou, então não temos nenhuma o horário mudou. E daí meio que assim, antes era pra ser, vamos supor... 1 da tarde aqui e meio-dia de Portugal. Só que quando a gente veio, mudou. Aí a 1 da tarde da Polônia passou a ser meio-dia. Ou seja, a gente manteve o mesmo fuso horário, só que só de estar aqui numa relação de tempo de sol diferente, muda muito. Porque aqui também... Que horas que a gente tem sol? A gente tem sol tipo umas 7 horas da manhã. Sim. Só que tipo assim... 4h30 já tá escuraço. 5 da tarde já não tem mais sol. Então até a gente se acostumar com isso. É verdade. Hoje foi o primeiro dia que a gente conseguiu acordar cedo, né? Tipo, depois de tanto tempo, né? Foi, isso é verdade. Mas também porque a gente tava dormindo muito tarde normalmente. E ontem a gente até ia fazer as aulas, só que a gente dormiu com o computador na mão. Cara, com o computador na mão a gente conseguiu dormir. Mas enfim, agora voltamos oficialmente com a aula do Verbo do Dia. E daí a gente já tá gravando a aula número 31 agora. Sim. Na sequência já vamos gravar a aula 32 e depois a aula 33, que é literalmente no dia de hoje, dia 28, né? Sim, hoje é a gente que faz o maratona do Verbo do Dia. Hoje vamos fazer. Você pode fazer, claro, mas também não tem que fazer, porque lembra que temos sábado e domingo que a gente não posta as aulas. Então, se você fizer hoje uma aula só, tá tudo bem. Depois você tranquilo. Faz na sábado e domingo, então... E ainda mais porque, por exemplo, a gente aconselha que você faça sequencialmente. Sim. Só que se você fizer um dia ou outro fora de sequência, não tem problema nenhum. Então, por exemplo, se você quiser fazer hoje a aula do dia 28, que é a aula 33, né, que vai sair um pouquinho mais tarde. Ou se você quiser fazer, por exemplo... Esta aula agora. Tanto faz. Eu sei que decide. Você pode fazer, por exemplo, a aula 33... E depois fazer a aula 34, 35 na sexta, sábado e domingo pode fazer a 31 e 32, por exemplo, sem problema nenhum. Só lembra para revisar o Anki todo dia. O Anki tem que revisar todo dia, inclusive a gente falou antes de sair de férias que tinha que revisar, inclusive a gente fez essa revisão porque é muito importante a gente fazer a revisão todo dia do Anki ali, né? Tem que manter. Isso é verdade. Então, gente...
É isso aí, agora vamos voltar ativa, né? Verbo do dia. Não temos férias programadas mais, na verdade nem essas férias aí de uma semana não foram programadas, não né? Foram muito férias, né? Não foram muito férias. A gente só não ficava essas 2 horas aqui entre fazer live, preparar material e gravar, mas e a gente utilizou muito esse tempo para arrumar mala, para resolver documentação, para, enfim, tudo que tem que fazer antes de mudar de Portugal, né? Tipo, sim. Mas agora já estamos aqui, já voltamos, então podemos ir para aula. Exatamente. Então vamos lá para aula. Depois desse bate-papo, vamos depois desse bate-papo, introdução, né? Vamos ao que interessa. Então é a retomada do verbo do dia. A gente tá muito animado porque é o primeiro verbo do dia diretamente da Polônia que a gente faz. Sim. Então, gente, eu acho que vou passar uma ponte, né? Porque a live ainda a gente fez lá em Portugal e a aula a gente está fazendo da Polônia. E depois só que a gente vai entrar com as coisas da Polônia. Com as coisas da Polônia. Então, olha, temos até uma ponte. É uma transição ali que a gente está fazendo. Essa live desse verbo de hoje foi feita em Portugal e agora realmente vamos fazer a aula na Polônia. Sim. Então, beleza, vamos aqui para nossa câmera. Deixa eu lembrar, eu nem lembro como que é os botões que aperta. Deixa eu ver se tá certo aqui, peraí, Alt 1, não, Command 1. Command 2, Alt 2, Ctrl 2. Ctrl 2, pronto, Ctrl 2 volta pra tela nossa aqui. Gente, depois de 10 dias sem gravar essa aula aqui, quase, né, tipo, vamos lá. Vamos. Então, beleza, o verbo do dia foi o verbo levar. Você lembra quem que sugeriu? Eu acho que foi a Roseli. Não, foi Irmã Valéria? Foi a Irmã Valéria, tá certo. Foi a Irmã Valéria. Irmã Valéria, muito obrigado uma vez por ter participado aí. Foi a última live nossa em Portugal. Em Portugal, sim. E agora, então, temos aqui a aula do verbo do dia finalmente. Pois é. Então, vamos lá. Verbo do dia levar. Marta, como que fala levar em polonês? Olha, então agora, temos 2 formas. Por quê? Não é muito difícil, pode pôr pra assim. Não é muito difícil de em polonês a gente ter mais de uma forma para dizer uma coisa que a gente só fala com uma palavra em português. Sim. E vice-versa. Às vezes em português a gente fala várias palavras para uma coisa e em polonês só fala uma palavra. Sim. Tem essa... eu já vou falar porque assim. Porque, no geral, eu falaria que levar é nieść em polonês. E vocês vão ver esse nieść nas frases. Só que quando já vai para... Quando a gente quer usar esse verbo... Vocês, eu também. Nós usamos o verbo levar em português, mas o verbo brać em polonês. E brać, eu falaria que isso significa pegar. Por exemplo, pega esta caneta para mim. Né? Você não falaria, leva esta caneta, pega esta caneta, né? Mas em polonês, então, a gente usa este verbo. Então, eu falaria que ele significa pegar no geral. Mas muitas vezes, já na aplicação... ele entra no lugar do levar em português, sim. Então, por isso tem aqui dois verbos. E é engraçado, eu vou entendendo agora o porquê que muitas vezes a Marta ia falar levar e ela falava pegar em português. Tipo assim, ela falava assim, eu vou pegar isso pra casa. Tipo, eu falava, ué, mas... Como assim? Não, vou levar isso pra casa. Sim, eu ficava, nossa, sem sentido, né? Mas... Agora faz sentido, porque ela fazia essa confusão. Então, no geral, temos aqui o levar, que é nieść, isso. Sim. Nieść, mas muitas vezes eles usam brać, que significa literalmente pegar, mas eles usam no lugar de levar. Sim. E quando que usa um, quando que usa o outro, gente? Só na aplicação e vamos ver aqui, né, agora. Eu falaria que nieść, mas quando você... realmente sai com alguma coisa de casa e leva para outra e deixa lá. Eu falaria que é assim. Não sei, porque tem uma frase ali embaixo que eu acho que muda um pouquinho, não muda? Tá. Ó, essa aqui... Peraí. Isso é o... Essa aqui, ó. Eu levo a benção. Nossa. Não literalmente, você pega e leva, entendeu? Sim, entendi. Eu sei. Eu também estava pensando sobre essa frase. Tá bom, vamos ver nas frases. Vamos ver. É isso que é... Tipo assim, aí que tá. Você vai meio que aprender uma estrutura e você vai já ver a aplicação. Por isso que, às vezes, aquelas perguntas, né? Tipo, quem nasceu primeiro, ovo ou galinha? Ou, tipo assim, que situação que eu uso um, que eu uso outro? Às vezes é muito difícil responder. Então, por isso que a gente prefere jogar numa aplicação. Sim. E na prática você vê. Por isso que lá no verbo do dia, durante a live, a gente pede um verbo e depois pede para vocês 5 frases ali. Às vezes dá até mais que 5, né? Tipo, nesse caso hoje tem 7 frases. Mas no geral a gente pede para vocês escolherem 5 frases que vocês usariam com aquele verbo em polonês, né? Sim, então, é verdade. Para jogar na prática mesmo. Sim, então vamos para a prática, né? Então vamos para a primeira frase aqui, ó.
Eu levo a sério os meus estudos de polonês. Biorę na poważnie moją naukę polskiego. Olha, aqui, até nesta expressão, né? Eu levo a sério, não é literal. Não é uma coisa literal. A gente fala biorę na poważnie, então é daquele verbo brać. Então, tipo, pegar, eu pego a sério. Então, não faz muito sentido, né? Dá pra entender, mas vamos lá, então. Eu levo, biorę. Depois temos na poważnie, a sério. Moją é tipo minha, mas neste caso meus. Naukę, estudos polskiego, de polonês. E eu acho que a gente já viu várias dessas palavras, né? Pelo menos Já. Moją, já vimos com certeza. Naukę. Talvez não nessa declinação, mas já vimos também. Polskiego já vimos. Poważnie, eu não lembro dessa palavra da gente ter visto, e biorę também não. Então sim, já temos mas aqui. Temos esta expressão então junto, né? Biorę na poważnie. Eu levo a sério. Então, e vocês usam como uma expressão também. Sim. É tipo uma expressão. Viu? A gente tem essa expressão aqui, ó. Eu levo a sério. Biorę na poważnie. Então já temos aqui a expressão. Sim. E vamos voltar pro Anki aqui, que finalmente o Anki apareceu, ó. Tá vendo, gente? Olha isso aqui, ó. Ontem, e depois. Tem que... Todos esses dias aqui, ó. Olha desde quando a gente começou o verbo do dia. A gente começou no dia... 7 de setembro. 7 de setembro, gente. Faz tempo. Olha quanto tempo faz. Já vai completar 7 de setembro. Aí outubro, novembro. Já vai completar... Daqui a uns 10 dias vai completar 2 meses de verbo do dia. Meu Deus do céu. Vamos lá, então. Verbo do dia. A gente clica aqui. Lembrando, a gente tem que lembrar daqueles recados, né, de sempre. Sim. Esse aqui é o aplicativo que a gente usa, é o Anki. É o aplicativo que... ajuda na aprendizagem, por exemplo, de uma língua, porque ajuda na memorização das frases. Então, no geral, assim, a explicação e você aprender vai ser durante a aula aqui, e depois, revisando o Anki, você vai memorizar aquilo que você aprendeu. Por isso que é muito importante revisar sempre, né? Então, ó, e daí o que a gente vai fazer aqui? A gente entrou no baralho do verbo do dia. Detalhe, se alguém tiver alguma dúvida de como baixar, instalar, configurar e como usar o Anki, manda mensagem pra gente que a gente ajuda aí vocês e explica certinho. Então temos aqui, ó, primeiro a gente vai clicar em adicionar e vamos colocar essa nova frase aqui. Olha, as frases estão ficando, tipo, maiores, né? Mas a gente já tá entendendo cada vez mais, então tá de boa. Tá ficando de boaça. Vamos lá, então. Biorę na poważnie... Vamos colocar eu levo a sério? Pode ser, Uma expressão aqui de biorę na poważnie moją naukę polskiego. Mas se você quiser falar levo, poderia ser biorę também, né? A voz? A gente tá ligado? Biorę na poważnie moją naukę polskiego. Aí, pronto. Top. Biorę na poważnie moją naukę polskiego. Show de bola. Vamos pra frase 2 aqui, né? Opa. Aí. Vou levar as compras para casa. Zaniosę zakupy do domu. Olha, aqui agora usamos outro verbo. Aquele nieść é zaniosę. Talvez não é tão próximo, né? Zaniosę e nieść, mas é deste verbo. Exatamente. E poderia ser também de brać, zabiorę, mas eu acho que é mais natural ficar zaniosę. Só que zaniosę é quando você vai a pé. Sério? Quando você fosse por exemplo, de carro seria zawiozę. Então podemos, talvez é melhor mudar para zabiorę, de brać, porque daí não faz diferença. Mas você pode falar também zabiorę zakupy do domu? Sim, pode ser. Sério? Ser também. Então vamos colocar aqui, ó, gente. Então, esquece isso aqui que tá escrito. Vai ser zabiorę. Pronto. Dá pra falar assim, daí não faz diferença se é de carro. Olha, agora eu sei já. Tá começando a entender agora ali. A diferença, então, né? Vamos lá pra pegar, né? Zabiorę significa vou levar. Zakupy, as compras. Do domu, para casa. A gente já viu zakupy do domu, né? Acho Exatamente. que tudo isso a gente já viu. Zakupy, provavelmente a gente já viu. Zakupy com certeza. Palavra. Foi? Zakupy, Eu acho que vamos para as compras, alguma coisa. É verdade. Assim, né? E agora temos zabiorę, que é uma palavra nova. Então vai lá, vai traduzir aí.
Zabiorę zakupy do domu. Vou levar as compras para casa. E talvez mais uma... não, porque no futuro, então dá para entender que não é a mesma coisa que lá na outra frase, né? Zabiorę zakupy do domu. Vou levar as compras para casa. Então, mais uma frase aí que a gente aprendeu. Vamos para a nossa terceira frase. Eu levei meu cachorro para passear. Zabrałem psa na spacer. Zabrałam significa eu levei, mas é uma mulher que fala, né? É o jeito feminino de falar. Aqui, ó. Esse aqui é o feminino. Sim, eu levei. Eu esqueci. Eu sempre esqueço de pôr isso. Esse aqui é de boa. O masculino. Zabrałam falaria uma mulher, então, por exemplo, eu falaria zabrałam psa na spacer. E eu zabrałem. Sim, zabrałem psa na spacer. Psa a gente já viu. Sim. Psa aqui, ó, cachorro. E na spacer, tipo, para uma caminhada. A gente não fala para passear, a gente fala, tipo, para uma caminhada. Exatamente. Na spacer. E a gente não fala normalmente meu cachorro, porque é difícil levar o outro cachorro. Dá pra levar, mas daí a gente normalmente fala. É que nem teve no verbo do dia, teve uma frase, eu lembro uma vez, sobre esse mesmo contexto. Tipo assim, furei o pneu do meu carro. E daí você só falava furei o pneu do carro. Sim. Porque entende-se que o carro é seu, né? Tipo, mesmo caso daqui. Meu cachorro. Eu levei meu cachorro para passear. Só que você tá levando o cachorro para passear, subentende-se que é seu. Então você pega e fala, né? Porque vocês têm que colocar alguma coisa de qualquer jeito. Vocês têm que ou colocar um cachorro, ou o cachorro, ou o meu cachorro, alguma coisa. A gente não tem isso, então não tem problema, pode só falar cachorro. Exatamente. E de novo, aqui entra a declinação, né? Então, não no geral cachorro é psa. Não, cachorro seria pies. Mas como aqui temos na frase, é psa por causa da declinação. Meu cachorro aqui. O psa, ele declina por causa do que aqui? Por causa de eu levei. De eu levei. Então, beleza. Sim, e olha, eu acho que aqui também é um pouco... Porque a gente viu psa também aqui numa frase, Kocham mojego psa, né? Eu amo meu cachorro. Sim. Tá, então vamos lá. Zabrałem, psa. Eu levei feminino e masculino. Sim. Psa, nesse caso é cachorro, mas pode ser meu cachorro também, não faz diferença. É tipo para e spacer é uma caminhada. Então o sentido é o mesmo. Para caminhar ou para uma caminhada? E olha, aqui a gente também usa aquele verbo brać, não nieść. Nieść é muito conectado no geral com pegar alguma coisa e levar. E até a pé quando a gente está andando. A pé. Zabrałem psa na spacer. Então lembrando aqui, tá vendo que tem essa barra aqui no meio? O que vem antes da barra é feminino, o que vem depois é masculino. A gente coloca aqui pra ficar mais fácil. E tudo isso aqui que a gente tá escrevendo vai estar na descrição do YouTube e do Facebook. Então você não precisa copiar isso aqui ou ter um teclado polonês para escrever. Sim. Não, é só ir lá e copiar e colar, porque o intuito agora é de a gente aprender a ouvir e ler isso aqui e entender o sentido da frase ali, né? Futuramente vamos ver como vai ser o verbo do dia, mas no geral, para agora, o intuito dele é isso, né? Sim. Então vamos lá. Tá demorando, hein? Zabrałem psa na spacer. Deve ser engraçado o pessoal, né? Ver a gente clicando assim, aí a gente parado. Travou o vídeo. Travou o vídeo, não, é que demorou mesmo, a internet. Então vamos lá, vamos para a quarta frase. Teremos que levar muitas roupas para a viagem. Będziemy musieli zabrać dużo ubrań na podróż. Vamos lá então, o zabrać aqui, que é o levar, tá aparecendo o zabrać, né? Sim, brać ou zabrać. Sim, porque não é brać, é zabrać. Porque, tipo, uma vez que você vai pegar e levar para lá. Não é todo dia que você leva alguma coisa, né? Exatamente. Ok, agora teremos que, będziemy musieli. Będziemy por causa do futuro e musieli é daquele temos que, musimy. Aqui teremos que. Então, będziemy musieli. Só que isso é quando tem um grupo de homens e mulheres ou só de homens. Se fosse só mulheres seria musiały. Będziemy musiały. Mas é aquele negócio que você comentou, né? Tipo assim, no geral, se você falar, não vai estar tão errado, né? Não, porque às vezes você tem que pensar, tipo, foram só mulheres e tal, będziemy musiały, né? No geral, quando a gente fala,
Pode ficar assim. Isso não é o verbo do dia, por isso a gente vai deixar assim, porque é uma forma mais geral. Tem essa diferença também. Os coletivos em polonês, se é homem, se são homens ou homens e mulheres, fala de um jeito, né? Normalmente. Agora, se é só mulheres, normalmente tende a mudar, né? Pra outra forma ali. Sim. Mas lógico, tipo, é característica da língua, nada, não tem o que fazer, é assim e tem que aprender. Sim. Mas nesse caso, o masculino, ele tende a ser também, o coletivo masculino, ele tende a ser o mais padrão, né, tipo... Então, tipo assim, não teria problema de você falar ele numa situação que só tem mulheres, por exemplo, né? Sim, tipo assim, todo mundo entenderia um pouco errado, mas não tem problema. Exatamente, então... Por isso que agora, no importante, como o foco é comunicação no geral, tipo, você conseguir se virar na língua, esses detalhes muito específicos é muito bacana pra gente pegar como curiosidade agora, e saber que existe, porque se alguém falar ali Mushaue, você vai falar assim, nossa, mas falou errado. Não, é a outra forma ali, né? Mas o interessante é a gente aprender, tipo assim, o básico geral pra gente poder utilizar o quanto antes, né? Se comunicar. E depois aí a gente vai conseguindo incrementar, né? Tipo assim, primeiro você faz aquele, a gente fala, tipo de guerra, né? O vocabulário de guerra, né? Aquele vocabulário que você consegue ir pra guerra e se virar e não morrer ali, né? E depois você vai pro vocabulário ali mais aperfeiçoado, aprofundado, etc. Mais fluente, né? Chegando perto da fluência, né? Então vamos lá. Sim, teremos que będziemy musieli. Então, będziemy musieli, teremos que. Tudo junto aqui. Depois, zabrać significa levar, dużo, muitas, ubrań. Mas é tipo junto, né? Dużo ubrań, porque só roupa seria diferente. A gente já viu roupas como ubranie, se eu não me engano. Ubrania, roupas ou ubranie, não, roupa? zakupeć ubranie. Ubranie é roupa. Ubrania, com A no final, é mas roupas. Não, é que eu digo no verbo do dia. Teve a gente já viu uma frase no verbo do dia que tinha ubranie, eu acho, se eu não me engano. Entendi. Então, dużo ubrań, muitas roupas. E depois, na podróż, para a viagem, né? Viajar foi um verbo já, se eu não me engano, podróżować. E agora a gente tem na podróż. E é assim, gente, por isso que... Qual que é a questão? A comunicação, você não precisa saber muito para se virar. Às vezes, com um pouco ali, você já consegue se virar. E tem muitas coisas que vão começar a se repetir aqui no verbo do dia. Sim. Então, por exemplo, na aula do verbo viajar, nossa, mas vamos ver só 5 frases aqui com o verbo viajar, é muito pouco. Mas só que assim, 5 frases todo dia, você vai fazendo ali, segunda a sexta-feira, cara, você vai aprender muita coisa em polonês. E depois de um tempo, o que você não viu lá na aula do viajar, tipo assim, por exemplo, viagem não é um verbo, mas é tipo assim, ele deriva, né, do verbo viajar. Sim. Daí às vezes você não viu lá e agora apareceu aqui. Então você já conectou, podróżować era o verbo. Então agora eu entendi aqui, ó, viagem é podróż. Podróż, exatamente. Sim. Então, por isso que é bacana. Meio que assim, uma coisa vai complementando a outra. Sim, né? Você começa a fazer as ligações, Exato. né? Depois de algum tempo. Você pensa, nossa, faz sentido. Faz sentido. Tipo, musieli. Se eu não me engano, mushon tenho, né? Tenho o que? Mushon. Tenho o que? Eu acho que a gente tinha visto dessa forma. Não sei se będziemy musieli a gente já tinha visto ou não. Mas automaticamente o cérebro busca em algum lugar aquele significado e acaba entendendo. E aquele będziemy, eu acho que a gente já viu várias vezes que isso muitas vezes serve para futuro, criar né? Uma situação no futuro. E, por exemplo, o brani. O brani apareceu aqui agora, só que eu lembrei que tinha um verbo do dia que falava o brania. E daí, o brania, eu não lembro ao certo agora, não vou lembrar a situação, mas é só a questão da declinação. Só que daí, mesmo assim, o cérebro já busca em algum lugar, ele já tem alguma coisa como referência e meio que conecta isso aqui também. Então, é muito mais fácil a gente ler e entender do que a gente querer falar, porque às vezes a gente, se fôssemos falar aqui, poderia dar um caso errado da declinação. Só que para você ler, você consegue entender. Sim. Por isso que é importante agora o foco em ler e ouvir e entender aquilo ali, né? Depois para falar vai ser mais para frente. Então vamos com calma, gente. Vamos com calma, sem atropelar as coisas. Lembra? Absorver primeiro, depois externalizar. Sim. Então vamos lá. Então. Będziemy musieli zabrać dużo ubrań na podróż.
Só lembrando, né? Będziemy musieli, de novo aqui, vamos só a última vez. Teremos que, sim, zabrać, levar, dużo ubrań, muitas roupas, na podróż para a viagem. Então, beleza, vamos adicionar aqui, Marta vai repetir pra gente se acostumar. Będziemy musieli zabrać dużo ubrań na podróż. Porque ainda a gente fala, por exemplo, na podróż para a viagem junto. Porque nem sempre na vai significar para. Então é melhor lembrar isso junto, porque fica mais fácil. Będziemy musieli zabrać dużo ubrań na podróż. Będziemy musieli zabrać dużo ubrań na podróż. Aqui, vamos ver se vai demorar de novo. Isso demora um pouquinho. Não sei porque tá demorando. Ele atualizou o Awesome TTS. Eu acho que é por causa... Będziemy musieli zabrać dużo ubrań na podróż. Da internet, da internet mesmo. A internet aqui é mais fraca. Talvez vamos ter que dar um up na internet. Quando for fazer as lives, essas coisas, não sei se... Vamos ver. Vamos ver. Ó, o pessoal já vai acompanhando nosso dia a dia aqui. A gente falando sobre a internet, o pessoal acompanhando. Então vamos lá, frase 5 aqui. Levarei meu sobrinho no aeroporto. Deixa eu só ver quanto tempo a gente tem, porque a gente se empolga, né, na live do Verbo do Dia, ainda mais depois de tanto tempo. Ih, tá tranquilo, 25 minutos só a gente fez de live. Sim. De boa. Ok, levarei meu sobrinho no aeroporto. Zabiorę mojego bratanka ou siostrzeńca na lotnisko. Olha, de novo, aqui temos levar e a gente fala tipo pegarei, né? É daquele verbo brać. Levarei, zabiorę significa levarei. Depois temos mojego, meu, ma bratanka ou siostrzeńca. Eu já tô falando por quê. Quando é Agora vem a questão. Olha só, uma vez eu vi uma lista de nomes, como que fala? De familiares em polonês, né? Tipo assim... irmão, pai, mãe, aí tio-avô, tio-avó, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas uma lista gigantesca, assim. Eu falei, meu Deus do céu, tipo assim, no geral eu uso, sei lá, vovó todo dia, mãe, pai, irmão, irmã e tio. No geral, eu acho que o que eu lembro dos nomes, né, de polonês é isso. Sim. E daí, sobrinho, tem duas formas. Por que tem duas formas? Mas tio, por exemplo, também tem duas formas. Depende. Quando é irmão da mãe, é outra palavra do que irmão do pai. Agora, quando é... Então vai lá, explica primeiro esse irmão da mãe e irmão do pai. Explica o que significa. Não, mas isso aqui é sobrinho. Vamos focar no sobrinho. Então, explica aí sobrinho. Por que tem dois sobrinhos? Porque pode ser ou o filho da sua irmã ou o filho do seu irmão, certo? E é aqui. Assim. Quer dizer, pode ser não, eu sou muito novo ainda para ter filho ou filha, mas numa situação hipotética, vamos lá. Tô brincando. Tá. Em polonês, irmão é brat e irmã é siostra. Então, quando a gente quer falar filho do irmão, é bratanek. E quando é filho da irmã, é siostrzeniec, por causa daquele brat e siostra, né? Irmão e irmã. E então, por isso, temos aqui duas opções. Só que ainda não temos isso é só sobrinho, não é... Então, tipo assim, se for sobrinha, é diferente também, né? Sim, seria bratanica, siostrzenica, porque... Só pra vocês não confundirem, porque normalmente quando a gente coloca barra aqui, significa que isso aqui é masculino ou feminino ou vice-versa. Mas esse aqui, ó, sobrinho. Aí a gente vai ter que colocar aqui uma observação. Então, vamos lá. Filho do irmão. Sim. E é bratanek ou siostrzeniec, só que aqui temos ainda essas palavras estão declinadas, né? Por isso temos bratanka ou siostrzeńca. Então, para ficar bem claro aqui, e lógico, gente, isso aqui com o tempo vai entrando ali, você vai falando, beleza. E às vezes é uma palavra que não vai usar tanto, às vezes, ou vai usar tanto, não sei, mas com o tempo você vai aprendendo isso. Lembrando, o foco aqui é o verbo do dia aqui, ó, levarei. Mas só para deixar bem explicado, para vocês não ficarem com dúvida depois. Então, ó, se for o sobrinho, que é filho do irmão, aí você vai falar o que vem antes da barra aqui, ó, filho do irmão, né? Bratanka. Que seria bratanka, mojego bratanka, né? Sim. Pra ser mais... E se for falar depois da barra aqui, ó, filho da irmã, aí é depois da barra aqui, que é filha da irmã. Siostrzeńca. Exatamente. E depois, na lotnisco... No aeroporto. É tipo para o aeroporto, né?
Mas Porque eu tô falando só porque se você está no aeroporto, a gente falaria diferente, seria na lotnisku, com outra letra lá no final. Mas quando você está indo para o aeroporto, é na lotnisko. Tá sim, porque aqui a gente... quando um dos nossos seguidores mandou essa frase aqui, ó, levarei meu sobrinho no aeroporto. A gente fala muito isso no português, a gente usa o no lugar, às vezes, de para ou a. Então, por exemplo, nesse caso aqui, levarei meu sobrinho no aeroporto. Poderia ser, por exemplo, levarei meu sobrinho para o aeroporto. Exatamente. Talvez vamos mudar para ao aeroporto, dá para mudar assim? Levarei meu sobrinho ao aeroporto. Fica Acho que é melhor para o aeroporto. Para o aeroporto. Ok, porque daí, para você não confundir lá no futuro, que você, por exemplo, vai querer... Não, estou no aeroporto e estou na lotnisko. E não tá certo, deveria ser... Exatamente. Diferente. Então, é porque no aeroporto muda a declinação, fica na lotnisko, né? Sim, com no final. Então aqui seria levarei meu sobrinho, filho do irmão, filho da irmã, ou filho da irmã, né? Tem diferença, para o aeroporto. Zabiorę mojego bratanka ou siostrzeńca na lotnisko. Então vai, recapitulando. Zabiorę, levarei mojego, meu, bratanka, sobrinho filho do irmão, ou siostrzeńca, sobrinho filho da irmã, na lotnisko, para o aeroporto. Então vai repetindo aí que a gente vai copiar aqui. Zabiorę mojego bratanka, siostrzeńca, na lotnisko. Zabiorę mojego bratanka, siostrzeńca, na lotnisko. Zabiorę mojego bratanka, siostrzeńca, na lotnisko. Engraçado, né? Porque se você, por exemplo, quiser falar sobre... Você tem filho do irmão e filho da irmã, você não pode falar, vou levar os meus sobrinhos. Não, eu vou levar o meu sobrinho e meu sobrinho no aeroporto. Zabiorę mojego bratanka i siostrzeńca na... Vocês falam assim? Não sei Zabiorę mojego bratanka, siostrzeńca na lotnisko. Sim, mas não dá pra falar, tipo, pra substituir. Pode falar, eu acho que a gente falaria, tipo, filhos do meu irmão, ou... Não, sei lá. Nossa, mas tipo assim, se a família é grande e você tem tanto filho do irmão quanto filho da irmã de sobrinho, você não pode falar, vou levar meus sobrinhos. Não, porque é diferente. São... Sério? Bratanek e siostrzeniec. Nossa, acho gente. Que sim. Tá vendo? E ali no português é só pôr um S ali. A Marta tá falando o seguinte, por exemplo. Se eu tenho um irmão e uma irmã, os dois têm filhos. Então eu tenho 2 sobrinhos, né? Um de cada um. Se eu for falar, por exemplo, o sobrinho, os dois têm 2 filhos homens, e daí eu vou levar os 2 no aeroporto. No português a gente fala assim, eu vou levar meus sobrinhos para o aeroporto, no caso. Só que em polonês não, porque em polonês um sobrinho é filho do irmão e outro sobrinho é filho da irmã. Um é um bratanka. Não, como que é? Bratanek e e outro é siostrzeniec. E daí tem essa diferença. Então sim, eu nunca parei pra pensar sobre isso, né? Não sei, na verdade. Porque você só tem um irmão, daí não precisa pensar sobre isso. E nunca ouvi isso, eu acho, mojego bratanka e siostrzeńcy, né? Meu sobrinho e sobrinho, mas a gente... Curiosidades da língua. Sim. Vamos lá, então, pra próxima. Então vamos pra 6ª frase aqui, ó. Essa aqui foi a frase do padre que mandou pra gente, né? Padre Wesley, né? Foi o Padre Wesley que mandou pra gente. Muito obrigado pela participação também. E ele mandou essa aqui pra gente. Gente, às vezes eu demoro um pouco para lembrar os nomes, porque, tipo, eu tô acostumada ainda com os nomes da Polônia, né? E em português, quando eu vejo algum nome, eu preciso de tempo para me acostumar e lembrar esse nome, né? Daí, é por isso. Por isso que ela me chama de Cris até hoje. De Cris, porque é difícil acostumar com o nome Christian, que é muito grande. Não, é porque ele não gosta quando eu chamo ele de Christian. Mas isso é segredo. Vamos lá, eu levo. Tudo bem, eu vou te chamar assim agora nas lives, quer? Não. Eu levo a bênção onde eu for. Niosę błogosławieństwo gdziekolwiek pójdę. Olha, aqui temos niosę, de nieść, de novo. Então voltou aqui, ó, o segundo verbo. Então, só que aqui é tipo mais quando a gente anda a pé, só que... Não por pode exemplo, ser o outro também? Biorę. Não, fica estranho. Estranho, Porque isso aqui, meio que você tem aquela imagem, tipo, de uma pessoa que vai pregando, tipo, vai andando e vai pregando a palavra, alguma coisa nesse sentido, assim?
Não, a gente fala assim, eu sou um pouco abençoado, eu levo a benção, a gente usa isso junto. É uma expressão, tá. Sim, então eu levo fica uma assim. benção. Se eu não me engano, eu acho que benção tem acento. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que mas já tem aqui acento. Não, mas o tio pode ter, eu também. Isso já foi uma dúvida minha. Mas dá pra ter 2 acentos sem É que uma o palavra? tio não é considerado um acento. Sério? Sério. Ah, Olha aqui, ó. Tá bom, eu não sabia. No geral, eu acho que bênção é com... Porque vocês falam benção e não benção? É, bênção. Uhum. No geral, o tio, ele não é um acento. O tio, a cobrinha aqui de cima. Eu tive essa dúvida, inclusive, quando eu tava estudando na escola, que minha madrinha, ela é professora de português, inclusive foi ela que me alfabetizou, né, minha madrinha, e depois minha prima, a minha madrinha Solange e minha prima Nedeli, elas foram da primeira e segunda série, elas que me alfabetizaram. Então, tipo assim, sempre foram referências ali pra mim, desde então tudo que eu precisava, tudo que eu tinha dúvida, eu perguntava. E daí eu aprendi, né, que não podia ter uma palavra, não podia ter 2 acentos. Por exemplo, sei lá, você querer falar assim, que não tem como tipo, falar lé, vó, tipo assim, lé com acento e vó de novo com acento. Ou, por exemplo, avó, acento no A e acento no O, né, a avó. Não existe, tipo, em português, porque o acento ele serve para você entonar. Em qual sílaba você vai falar. Sim. Agora, o tio, meio que a gente considera ele como acento, só que eu não sou especialista em português. Mas pelo que eu entendi, ele não é um acento, ele é mais um som, ele é uma característica de um som fonético. Não, mas isso, ele serve também como acento, por exemplo, aquele furão. A gente fala furão, não furão. Tudo bem, mas tipo assim, no geral, ele é mais um som fonético do que um acento, entendeu? Okay, por isso que aqui na palavra bênção, você acentua aqui, porque é aqui que tá o acento. E não, mas tudo... Senão ficaria bensal. Bencal. Bensal. É tipo um cedilha, entendeu? Sim, sim. Ele tem a mesma função. Tá. Entendi. Tipo, o cedilha, ele transforma o C com som de S. Sim. E o tio transforma o A com som de AN. Entendi. Sacou? Entendi. Só que ele ainda pode servir como um acento e ser como cedilha, não. Cedilha, não sei. Por exemplo, aquele furão. Quando não tem outro acento na palavra, ele serve como acento. Por exemplo, sei lá, socialização. Tem essa palavra? Tem. Eu não sei, na verdade. Tá, enfim. Português. Polonês já é difícil, ainda a gente vai ver português dentro da aula do Verbo exatamente, agora... Enfim, gente, não tem problema. A gente era só uma questão aqui, porque a hora que eu bati o olho aqui eu vi que faltava o acento mesmo. Mas é isso aí. E lógico, sempre funcionou assim com a gente. Ao mesmo tempo que a Marta vai aprendendo português, eu vou aprendendo polonês, a gente vai fazendo uma troca e é o dia a dia que a gente vive. Então, o que vocês estão vendo, e ainda mais agora na Polônia tá mais intenso, ela tender a me ensinar polonês, porque todo lugar que a gente vai eu fico perguntando, nossa, o que é essa... Às vezes a gente tá passando a rua, uma pessoa fala, eu falo, nossa, o que essa pessoa falou? O que é essa palavra? O que tá escrito ali? O que tá escrito ali? E toda hora tentando aprender o máximo possível, né? Porque, querendo ou não, estando no país, facilita muito, né, essa absorção. Sim, com certeza. O Cris também começou já a mandar as mensagens pra minha família em polonês. Tento falar com eles o máximo que eu consigo aqui. Hoje aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu fui pra loja que eu queria fazer o iogurte quichone, que é o pepino em conserva. E daí eu precisava comprar o pcheprava. Pcheprava, com Y. Não é pcheprava. Pcheprava é outra coisa, por isso eu tô falando. Pcheprava, eu precisava comprar o pcheprava, que é o... tempero. Pcheprava do ogórku quichone. Exatamente, é o que tá escrito no pacotinho lá. Sim. E daí eu precisava comprar, porque é um tempero completo que você coloca lá pra fazer o ogórku quichone. E daí, o que aconteceu? Eu fui no mercado, e daí eu perguntei pra mulher se tinha esse pcheprava. Ela disse que não tinha. Eu falei, não é possível. Porque antes a gente tinha ligado pra baixar ela, e ela pegou e falou assim, não, tem nesse lugar aí. Eu falei, não, beleza, eu vou lá então.
Aí a Marta ficou fazendo salada aqui em casa, eu desci lá na loja pra comprar. Falei com uma mulher lá, uma que trabalhava lá, ela falou assim, não tem. Ela falou, nie mama. Eu falei, ok, dziękuję. Aí eu falei, não, vou achar, porque se a Babcia ela falou, beleza. Eu fui lá, cheguei na prateleira e comecei a olhar. Só que aí não. E tem dois tipos de pepino, né? Tem o quichone e tem o conservove. Só tinha o pcheprava pro conservove. Eu falei, nossa, como que eu vou. E agora? Será que isso serve ou não serve? Aí eu peguei, mandei uma foto e mandei um áudio pra Babcia ela, né? Eu falei, perguntando pra ela, falei assim, isso aqui pode ser mojebit, não sei o quê. Fui falando, eu vim aqui comprar, só tem o do... Pra o pepino conservou, não tem do quichone. Aí ela falou assim, mojebit, Cris. Aí ela começou a falar depois, falou assim, mojebit pode ser, né? Ela falou assim, não, pra fazer o quichone e o conservou é a mesma coisa, a diferença é que não vai vinagre, acho que não vai açúcar também. Daí ela explicou lá, tudo certinho, ela falou assim, não, mas pode ser esse. Eu falei, nossa, eu fiquei muito feliz, tipo, porque ela não fala inglês, aí tem que falar só em polonês. E daí eu tava no mercado, eu precisava comprar um negócio pra voltar pra casa. Daí, na hora do desespero, peguei, mandei um áudio lá pra ela rapidão, ela entendeu, respondeu pra mim e falei, nossa, muito obrigado. No final ela até mandou beijos e abraços em português. Nossa, né? Muito top. Mas enfim, daí tudo isso, eu não lembro por que a gente chegou nesse assunto, mas a questão é que quando você tá no país, é muito mais fácil de você, isso é fato, é muito mais fácil aprender a língua. Lógico, se você se expor a isso, se você estiver disposto a isso. A gente não pode ficar com medo de falar alguma coisa errada. Se falar ou não falar, o máximo que a pessoa vai fazer é te corrigir ali, ou não vai entender o que você falou. Sim. Mas é muito importante você estar todo momento ali tentando. Já que está no país, tenta ali para poder absorver o máximo. Mas enfim, Sim. Foi só uma historinha aí, só para... porque a gente tá muito empolgado, velho. Depois de tanto tempo sem fazer o verbo do dia, finalmente agora a gente quer falar muita coisa, né? Tem muita coisa acontecendo aí, gente, na nossa vida e... Vamos lá. Eu levo a bênção onde eu for. Niosę błogosławieństwo gdziekolwiek pójdę. Niosę significa eu levo, mas aquele levo mais literal eu falaria. Peguei, levei, deixei. Mais nesse sentido. Tudo bem que a bênção não é um negócio táctil, né? Tipo, que você pega e leva, mas... Sim, é difícil explicar, né? Porque depende muito da situação. Depois, błogosławieństwo, tudo isso é bênção. Nossa, difícil. Depois temos, olha, gdziekolwiek. Gdziekolwiek, não sei se vocês lembram, onde é gdzie, né? Só que em polonês não dá pra falar onde eu for. A gente fala ou para todo lugar onde eu for, mais ou menos assim, daí seria de um jeito diferente. Gdziekolwiek é tipo pra qualquer lugar que eu for. Então, tudo isso a gente coloca uma palavra só. Feito. Gdziekolwiek, então pra qualquer lugar onde eu for, mais ou menos que isso. É mais ou menos isso. E depois eu for pójdę em polonês. Pójdę, na verdade, eu irei. Eu irei. Eu irei. Vou. Onde? Não, eu irei. No futuro, tipo, onde eu vou ir. Tipo, onde eu irei. Eu vou ir, é estranho. Eu vou ir, onde irei, isso. Sim. Porque a gente fala assim em polonês. Né? É uma expressão. Então, tipo assim, eu levo a bênção onde eu for. Tanto eu levo a bênção, quanto onde eu for... São duas estruturas ali, né? Que você pode aplicar em outras frases. Sim. Então, por exemplo, aqui, né? Gdziekolwiek pójdę. Pode falar isso só separadamente? Sim. Tipo assim, pode. Onde eu for... Eu encontro as pessoas boas, sei lá. Sim, pode falar. Sim. E depois aqui... Niosę błogosławieństwo. Eu levo a bênção. Será que é melhor separar para ter duas... Não sei se isso não vai ficar melhor junto. Não vai ficar tipo... Não, demorou, de boa. Eu acho que vai ficar mais fácil para decorar porque... Não, fechou. Então vamos lá. Vamos colocar Mas aqui. Se você quiser no futuro para você mesmo, você pode dividir. Vai lá. Niosę błogosławieństwo gdziekolwiek pójdę. Já ele vai repetir aqui, demora um pouquinho agora. Não sei porquê. Niosę błogosławieństwo gdziekolwiek pójdę. Depois para fazer a próxima aula, vamos ver, fechar o aqui e abrir de novo, ver se vai. Niosę błogosławieństwo gdziekolwiek pójdę. Então, eu levo a bênção onde eu for. Adicionado aqui. E vamos, acho que agora é a última frase, né?
Então temos aqui temos aqui ontem a última frase. Temos aqui a última frase. Ontem levamos doações para uma família. Wczoraj przekazaliśmy darowizny rodzinie. Wczoraj significa ontem. Já vimos. Sim. Przekazaliśmy é uma palavra ainda diferente, verbo diferente. Porque a gente nem colocou isso lá, porque przekazać é tipo passar para alguma pessoa, tipo receber de uma, passar para outra pessoa, né? Sim. Mas a gente falaria assim em polonês, por isso colocamos assim. Mas você não... É tipo assim, repassar doações para uma família? Seria tipo isso? Seria tipo isso. Repassamos? Mas no jeito... Aqui não teria como colocar o verbo levar. Dá pra colocar aquele levar mais estranho, aquele nieść, zanieśliśmy. Levar mais estranho. Mas, então, mas assim, nesse caso ontem fica repassamos. Bem mais natural em polonês. E acho que até em português dá pra entender, tipo, ontem levamos doações para uma família, só que repassamos doações, acho que faz mais sentido, porque no geral, doação não vem de uma pessoa só. E aí tem uma pessoa que centraliza tudo e repassa para alguma família. Sim. Normalmente acontece isso. Então, se a gente quiser entender como repassamos, inclusive eu vou colocar assim, ó. Porque eu ainda coloquei assim, porque aquele nieść, como eu tinha comentado antes, é mais quando você vai a pé. Então, quando você leva alguma coisa, por exemplo, para outro país, daí não dá muito para falar aquela palavra. Daí ainda outra palavra. Então, eu acho que por isso fica melhor assim. Esse verbo aqui pode servir, por exemplo, para repassar, tipo assim... eu vou comprar uma casa, mas não vou ficar com ela muito tempo, depois eu vou passar ela para você, repassar para você. Sim. Não tipo sei se nesse neste caso é específico, mas no geral é isso. Então, beleza. Por exemplo, também quando você fala, sei lá, manda abraços, a gente também pode falar isso. Estou tipo, repassando, né? Repassa abraços depois para outra pessoa. Então é repassar mesmo, eu acho. Darowizny é doações. Rodzinie é para uma família. Tudo, olha só uma declinaçãozinha aqui já resumiu tudo isso aqui, gente. Então, beleza, vamos adicionar o Anki aí, vai repetindo aí pra gente. Wczoraj przekazaliśmy darowizny rodzinie. Wczoraj przekazaliśmy darowizny rodzinie. Wczoraj przekazaliśmy darowizny rodzinie. Então, eu vou deixar o repassamos ali grifado, né? Ele vem nesse sentido de levamos, né? Então, eu vou deixar assim. Só pra gente lembrar depois e não confundir levamos com... Wczoraj przekazaliśmy darowizny rodzinie. Foi rápido agora. Com repassamos. Então, beleza, vamos adicionar aqui. Eu acho que ele viu que ele ouviu que a gente falou que ia fechar ele e ele falou, não, vou funcionar bem agora. Bom, isso aqui então lembrando, vai estar tudo na descrição. Qualquer dúvida ali de usar o Anki, avisa a gente. Sim. E agora vamos salvar aqui, né, para postar na descrição do YouTube, do Facebook. E vamos revisar o Anki. Olha, talvez quanto tempo a gente tem, ou não sei, talvez você saiba. Não, acho que tem bastante tempo ainda. Tem. Tá bom. 12 minutos. 12 minutos, 52. Beleza, tá 12 fechado. minutos. Então vamos lá, gente. Vamos agora revisar o Anki. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos clicar lá. Então tinha 10 para revisar e 7 que a gente adicionou agora. Modlimy się o uleczenie świata. Então vamos lá. Vamos começar a revisão aqui do Anki. Modlimy się o uleczenie świata. Rezamos ou estamos rezando pela cura do mundo, né? Sim. Lembrando, deixa eu subir aqui a tela. Ó, se você acertar, é bom. Se você errar, errei. Se você não é para clicar nem difícil nem fácil, tá bom? Só errei ou bom. Errou, bom é bom. Acertou é bom. Sposób, w jaki mówisz, jest zabawny. A maneira como você fala é engraçada. Biorę na poważnie moją naukę polskiego. Biorę na poważnie moją naukę polskiego. Levo a sério meus estudos de polonês. Podziwiam wasz wysiłek co rano. Peraí. Podziwiam wasz wysiłek co rano. Admiro vosso esforço todas as manhãs. Sim. Admiro.
Zabiorę zakupy do domu. Uma coisa, quando eu falava vosso, o Cris falava, o que você tá falando? Agora é ele que fala. Mas é porque vacham é mais fácil de conectar com vosso, né? Sim, não de vocês. O esforço de vocês, né? Mas quando eu falava era, Marta, o que você falou? Repete. Vosso. O quê? De vocês. Agora sim. É porque no Brasil a gente fala mais de vocês, né? Não fala, tipo, vosso. Vosso é mais em Portugal, fala bastante. Só que quando alguém fala vosso no Brasil, soa muito estranho. Tipo assim, nossa, sei lá, que bonita a vossa casa. Tipo, é muito estranho. Tipo, na verdade, não é totalmente certo, mas é estranho para... Tipo assim, entre jovens, normalmente a gente não fala assim. A gente fala, nossa, que bonita a casa de vocês, hein? Tipo, é mais natural falar. Então. Sim. Tava ajustando a marca ali pra uma linguagem mais... mais jovem. Mais atual. Então, vamos lá. Zabiorę zakupy do domu. Zabiorę zakupy do domu. Peraí, agora o zabiorę, eu não lembro se é tipo vou levar ou se é levo. Acho que é vou levar as compras para casa. Sim, certo. Hoje a gente acordou muito cedo, já tá dando quase sono aqui. Ja oglądam filmiki Brazulaki. Eu assisto os vídeos do Brazulaca. Sim. Acompanho, né? Zabrałem psa na spacer. Fui caminhar com meu cachorro, fui levar meu cachorro para passear, fui levar ele para uma caminhada, tipo, nesse sentido aí. Ja biegam każdego dnia rano, żeby schudnąć. Eu corro todos os dias de manhã para emagrecer, mais eu ou queria menos. fazer isso. Aqui na Polônia você tem que usar máscara e daí eu acho que fica complicado. Tá louco, imagina correr Będziemy musieli zabrać dużo ubrań na podróż. Teremos que levar muitas roupas para a viagem, na viagem. Certo. Uczę się, bo to jest konieczne. Isso tudo porque é necessário. Essa frase da Duda foi excelente. Konieczne. Você me perguntou o que isso significa. É necessário. Necessário. Eu tava explicando porque não tava pensando. E hoje na ligação agora há pouco eu ouvi koniecznie. Koniecznie. A sua tia falou 3 vezes koniecznie. E koniecznie, mas é tipo também quando... vocês têm que vir aqui, mas tem que vir aqui koniecznie. Koniecznie. Daí também. Zabiorę mojego bratanka, siostrzeńca na lotnisko. Vou levar meu sobrinho, né, ou do irmão o filho do irmão, o filho da irmã, para o aeroporto. Sim. Certo. Wymykam się z imprezy. Saindo de fininho da festa, né, um negócio assim. Sim. Niosę błogosławieństwo gdziekolwiek pójdę. Peraí. Levo a bênção por onde eu for, né? Tipo... Onde eu for. Kto dzisiaj wychodzi na miasto? Peraí. Kto dzisiaj wychodzi? Peraí. Wychodzi. Tá esperando. Na miasta. Tá, já lembrei. Quem vai sair hoje? Né? Vocês às vezes falam na miasta, tipo, quem vai sair hoje para a cidade. Wczoraj przekazaliśmy darowizny rodzinie. Ontem repassamos doações para uma família. Sim. Nie wiem, jak będziemy żyć. Não sei como vamos viver. Uczyć się polskiego jest bardzo trudno. Estudar polonês é muito difícil. Mais ou menos. Biorę na poważnie moją naukę polskiego. Peraí, gente. Calma aí. Levo a sério meus estudos de polonês. Isso. Zabiorę zakupy do domu. Levarei as compras para casa. Zabrałem psa na spacer. Levei meu cachorro para passear. Będziemy musieli zabrać dużo ubrań na podróż. Teremos que levar muitas roupas para a viagem. Zabiorę mojego bratanka, siostrzeńca na lotnisko. Vou levar meu sobrinho, filho do meu irmão, filho da minha irmã, para o aeroporto. Niosę błogosławieństwo gdziekolwiek pójdę. Levo a bênção por onde eu for. Wczoraj przekazaliśmy darowizny rodzinie. Ontem repassamos doações para uma família. Certo. Pronto!
Pronto! Parabéns. Congratulations! Então foi concluído aqui mais um verbo do dia. Gente, Exatamente. e hoje estamos voltando com tudo. Inclusive vai ter mais 2 aulas que a gente vai gravar, Sim. então na sequência, né? Por isso não vamos demorar muito mais, né? E vamos para outra aula para também soltar esta já para vocês poderem estudar. Exatamente. Então essa aula a gente vai upar no YouTube, Facebook, Instagram. Lembrando, vai na descrição lá para copiar as coisinhas lá no YouTube e no Facebook. Já aproveita, se inscreve no nosso canal para ter as notificações. Segue a gente no Instagram. Manda curte nossa mensagem página no pra Facebook. gente. Manda mensagem, fala com a gente, pelo amor de Deus. Conversa com a gente aí, fala o que vocês estão achando. É isso aí, gente. Então, até a próxima aula ali que já vai Sim, ter, né? até hoje. Ah, e detalhe, horário novo do verbo do dia. Sim, é verdade. 8 horas da manhã do Brasil fica igual. Isso. Agora 11 horas da manhã de Portugal e meio-dia da Polônia. Exatamente. Então, nesse horário aí, lá no nosso Instagram, @Brasulaca, é só chegar lá e participar da live junto com a gente, escolher o verbo. Exatamente. Então é isso. É. Gente, vamos para a próxima aula agora. Dziękujemy bardzo i papá!